Domingo de Páscoa e a festa da ressurreição. O Senhor ressuscitou. Aleluia! Entenda a importância da celebração do Domingo de Páscoa para a Igreja e para todos os católicos. O que exatamente nós comemoramos no Domingo de Páscoa? No Domingo de Páscoa, celebramos o momento ápice da vida de todo cristão. Nesta liturgia estamos vivendo, verdadeiramente, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A palavra Páscoa tem como significado a passagem. E é isso que celebramos, a cada ano, de modo intensivo e aprofundado. A liturgia toda é festiva, jubilar, após 40 dias de sobriedade penitencial. É o domingo em que vivemos o mistério central de nossa fé. O dia que dá sentido a todos os outros dias. O domingo dos domingos. O domingo que dá sentido a todos os outros domingos que celebramos na liturgia. É, em suma, o triunfo de Cristo sobre a morte e sobre o pecado quando, morto e sepultado, ressuscita ao terceiro dia, triunfante e glorioso. Por que celebrar a Páscoa? Por que celebrar esta solenidade pascal, a cada ano, com tanta intensidade? A Páscoa como nós conhecemos e vivemos hoje tem sua gênese, em figura, já no Antigo Testamento. Após serem libertados da escravidão do Egito, atravessarem o Mar Vermelho a pé enxuto, o Senhor ordenou a Moisés que celebrassem essa libertação a cada ano. É a Páscoa dos judeus. A noite das noites, em que o Senhor libertou os judeus das garras da escravidão e da morte, e é a noite em que deveria se explicar às futuras gerações a aliança feita entre Deus e Israel. Cristo Jesus, na iminência de se entregar na cruz para nos salvar da escravidão do pecado e da morte, e nos reconciliar de modo definitivo e eterno com Deus, abrindo-nos os portões dos céus, se entregou, de modo litúrgico, e instituiu a Eucaristia. Trata-se da mesma entrega, uma cruenta, na cruz, e outra, incruenta, na Eucaristia. É Ele mesmo quem pediu aos apóstolos para renovarem aquele sacrifício sempre, sacrifício da nova e eterna aliança. Os primeiros cristãos logo entenderam a ordem do Senhor e celebravam a Páscoa anual como forma de viver o mistério de nossa salvação. O domingo da Páscoa, agora, é a recordação do cumprimento e da promessa de Deus para com seu povo. Não se precisa esperar mais um Messias Salvador, nem imolar cordeiros para renovar a aliança com Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que deveria vir. Narrativa bíblica do Domingo de Páscoa. As narrativas da ressurreição de Jesus diferem nos evangelhos somente em detalhes. Em suma, o que atesta a ressurreição do Senhor, que é o sepulcro vazio, a presença de figuras angélicas anunciando que ele vive, e a aparição de Cristo a diversas pessoas diferentes, é igual em todas as narrativas. Páscoa segundo os sinóticos. Os sinóticos possuem um relato mais sintético da ressurreição de Jesus, diferente de João, que é mais poético e profundo. O que basta destacar, aqui, é a necessidade de anunciar a ressurreição como um fato histórico e verídico, atestado por testemunhas. São Marcos, por exemplo, narra que as mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, e, chegando lá, encontram o túmulo vazio, e um jovem vestido com um traje branco, sentado anuncia que Jesus está vivo. A conclusão do Evangelho é rápida. Posteriormente, lemos o relato de uma tradição canônica que narra o encontro de Jesus com os discípulos e com Maria Madalena, atestando a veracidade do fato da ressurreição. São Lucas narra os fatos de forma mais detalhada que São Marcos. Neste relato, vemos as mulheres indo, também, ao sepulcro e encontrando-o vazio. Dois personagens com vestes fulgurantes só aparecem a elas, e anunciam que Jesus estava vivo. As mulheres anunciam aos discípulos o que viram, e Pedro, indo ao sepulcro, o vê vazio e fica confuso. É de São Lucas a bela passagem do encontro de Jesus com os peregrinos de Emaús que o reconhecem durante a Santa Missa, após ter caminhado com ele por um bom trecho e sentido os corações arderem ouvindo-o falar. Por fim, Jesus aparece, também, a todos os discípulos. São Mateus segue o mesmo esquema básico, sendo, também, sucinto, as mulheres vão ao sepulcro e encontram-no vazio. Veem um anjo anunciar-lhes que Jesus ressuscitou. Aqui, para encurtar a história, quando as mulheres correm para avisar aos discípulos o que viram, Jesus já vai ao encontro delas para lhes assegurar a ressurreição. São Mateus é o único que narra,
porém, o boato inventado pelos soldados e sumos sacerdotes de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Páscoa segundo São João. A narrativa da manhã de Páscoa segundo São João dá destaque para Maria Madalena que vai, muito cedo, ainda às escuras, ao sepulcro e observa que a pedra foi retirada do sepulcro. Ao ver que o sepulcro estava vazio, corre para avisar a Pedro e ao outro discípulo, que a tradição entende ser João, que vão ao sepulcro, e encontram tudo como Maria anunciará. João narra que, ao entrar no sepulcro e o ver vazio, crê. Até ali, não haviam entendido o que estava escrito sobre Jesus, que este deveria morrer e ressuscitar. Um ponto importante da narração de São João é o destaque a Maria Madalena, a primeira a ver o Senhor ressuscitado, que São João narra. Ela é considerada, por isso, apóstola, pois anuncia aos outros discípulos que Cristo estava vivo. Em João 20, 11-18, é narrado, com maestria e beleza poética, o encontro de Jesus com Maria Madalena, que a permite exclamar aos discípulos: "Vi o Senhor e ele me disse isto." Após o encontro com Maria Madalena, Jesus aparece aos discípulos. Aqui se dá o belo testemunho da fé teimosa de Tomé que, para crer, precisa ver o Senhor. "Porque me viste creste." Felizes os que acreditam sem ter visto, diz Jesus. O momento exato, bem como o modo da ressurreição não é descrito, pois transcende a percepção sensível humana. É objeto de fé. A ressurreição se dá de modo gradual, sinais de ausência, sepulcro vazio, lençóis e sudário abandonados, mensagem por terceiros, figura e voz irreconhecíveis. O crer em Jesus também é de modo gradual, o primeiro o discípulo amado, depois Maria Madalena, por fim ao grupo todo dos discípulos. Com a ressurreição há dons e encargos dados, vá Maria Madalena, a mulher da ressurreição, aos discípulos, o dom da paz, do Espírito e da missão, ou enfim, a Tomé, discípulo teimoso, a bem-aventurança da fé. O domingo de Páscoa e nossa vida interior. No nosso itinerário espiritual devemos passar pela experiência da cruz do Senhor. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Essa é a condição para ser discípulo do Senhor. Se quisermos com Ele viver, com Ele precisamos morrer. Mas o que o domingo de Páscoa tem a nos ensinar sobre isso? Cristo, na sua morte e ressurreição, vem nos afirmar que a morte não é o fim. Com Ele temos a certeza de que a dor, o sofrimento, as privações possuem, todas, data de validade. Basta que nos associemos a Ele através do mistério da Páscoa. A Páscoa ensina-nos que o céu é logo e que a glória, numa vida em Cristo Jesus, é garantida. Associar-se a Jesus, na cruz e ressurreição é certeza de vitória. Ó morte, onde está tua vitória, onde está teu aguilhão? Na Páscoa, temos a oportunidade de viver a alegria verdadeira, que só Deus pode nos oferecer. As alegrias deste mundo são passageiras. As de Cristo, pela alegria de sua ressurreição, não. Não é à toa que as palavras mais repetidas por ele após ressuscitar sejam: "E não temas, alegrai-vos, a paz esteja convosco." Mais do que viver os símbolos externos, que são importantíssimos, o homem é corpo e alma, e por isso sinais externos nos ajudam na experiência religiosa. Vivamos, neste tempo pascal que se abre, a vida nova em Cristo. O homem velho fique para trás, com seus vícios e desesperos. Para hoje, alegrai-vos, porque o Senhor ressuscitou. Aleluia! Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.